Bem-vindos a mais um Crente Como a Gente. E hoje a gente vai falar de jovens desviados, igreja. Quem melhor para falar sobre isso do que um pastor super jovem, com a linguagem jovem, adorado pelos jovens, que é o pastor Isaías Fernandes da Lagoinha Matriz, né, pastor? E aí, Dani, tudo bem? É um prazer estar aqui no Crente Como a Gente, né? Que coisa maravilhosa. Então, eu sou pastor de jovens hoje ali da Lagoinha Matriz, mas não sei se eu sou tão amado pelos jovens assim. Eu ouso dizer que a terceira idade gosta mais de mim do que os jovens. É verdade, né? por quê? Mas tá tudo certo. Não sei, eu acho que é pelo jeito, né? Eles se identificam muito com as histórias, talvez um pouco realidade da minha mãe, eu sempre cito ela nas pregações como aplicação pessoal, mas estamos cuidando dos jovens aí com muitos desafios. Também não sei se eu sou tão jovem assim, né? Já tô com algumas dores localizadas na coluna, joelho, algumas dores de cabeça crônica, mas a gente está seguindo vivo aí, né? E são os jovens que estão te deixando assim de cabelo branco, que então, ainda não tem. Eu tenho 4 anos que eu tô cuidando dos jovens. Olha, não tem nem como te deixar sem cabelo. Não mostra muito, não. Mostra mais da testa pra baixo. Mas há 4 anos, quando eu assumi os jovens, eu usava um tupete assim, vistoso, bonito. E agora eu tô tendo que pôr franja, porque o negócio tá ficando muito sério. Daqui um dia eu vou ter que fazer um aplique aí, né? Só Jesus. Usar uma peruca, alguma coisa do tipo. Por que você fala que os jovens não te amam tanto? Você é duro com os jovens? Pastor Lucinho lá também, que trabalhava muito com os jovens, né? Trabalhava muito e sou da escola dele também, então a gente pega no pé dos jovens assim, né? Porque jovem é só Jesus, gente. Jovem é só a graça de Deus. Né? Jovem é uma mistura de força com burrice, aí soma tudo, é só Jesus. Tem que ficar falando as mesmas coisas toda hora. Eu tenho um amigo, né? O Breno, ele é líder de célula de jovens. E ele fala, Dani, é muito difícil trabalhar com jovem, muito difícil. E eu imagino que seja mesmo, principalmente nesse mundo que a gente está hoje, né? Que ainda está complicando demais, né? Me fala como é que é, pastor, e quais são as maiores dificuldades, e se tem alguma facilidade. A gente fica brincando assim, mas eu amo trabalhar com jovem. Eu me sinto um jovem eterno, né? Eu estou indo para 33 anos de idade, a idade de Cristo. Quem sabe aí eu já morro esse ano, tá tudo certo. Ai, que horror! Tô brincando. Eu brinco muito com o pessoal assim, mas passei da casa dos 30, a gente já começa a deixar de ser jovem, né? Já me tornei um jovem adulto, que é uma modalidade nova que nós temos aí de jovem, segundo a sociologia. Mas eu amo trabalhar com jovens, eles têm muito vigor, muita força, mas falta sabedoria. Então o jovem ele tende a tomar aí na sua faixa etária muitas decisões erradas, e essas decisões erradas também implicam na sua própria fé. Então muitos jovens vão chegar na vida adulta com alguns calos, algumas cicatrizes que seriam evitáveis. Então crises de fé, crises de vida mesmo, emocional, espiritual, que seriam plenamente evitáveis, e eles passam por essa cicatriz por não ouvirem conselhos, às vezes dos pais, às vezes dos pastores, dos líderes, e vão caminhando aí, né? Eu brinco sempre assim, se eu tivesse ouvido a minha mãe e os bons conselhos da minha mãe, minha caminhada teria sido muito mais leve. Se eu tivesse ouvido os conselhos do meu pai, dos meus líderes, minha caminhada teria sido muito mais amena, muito mais suave. Eu teria evitado um monte de cicatrizes que hoje eu carrego. Então eu amo, porque eu acho que eu tenho algo a compartilhar, que Deus me chamou para esse tempo, para essa geração. Eu brinco que eu sou uma ponte que liga uma geração a outra geração e que também liga uma estação a outra estação. Então, o meu prazer é pegar um jovem, caminhar com ele numa caminhada de maturidade e deixar ele seguir a vida quando ele já se tornar um adulto maduro, está prosseguindo aí com a sua família. Então, tem essa alegria. O maior desafio é o desafio o meu como pastor, é o desafio de instruir sem roubar do jovem a capacidade dele decidir por si mesmo. Então eu sou no máximo um conselheiro, eu não sou dono da vida, eu não sou pai de ninguém, eu não sou colocar aquele
numa escala hierárquica, né? Eu estou assim, não, você tem que fazer o que eu estou mandando e pronto, acabou. Não, o jovem tem a liberdade dele de tomar a decisão e ele vai errar, e eu estou ali para apoiar ele e ser um suporte para ele, tanto no erro quanto no acerto. Lógico que como pastor eu vou corrigir, exortar, disciplinar, caso seja necessário, mas é saber lidar com isso. E a dificuldade do jovem é a inconstância. O jovem ele é imaturo, ele tem muita força, muito ímpeto, muita energia, porque não está tão desgastado com a vida como um adulto já está, já sofrido, né? Ele já tem uma maturidade por estar calejado. Então o jovem tende a tomar muitas decisões erradas e tende a ser um pouco imaturo e inconstante na sua caminhada. Então eu acho que o maior desafio do jovem é isso, é saber tomar as decisões certas, porque lhe falta maturidade para isso, mas também saber ser constante naquilo que ele precisa fazer. Você falou uma coisa que é verdade. Eu, por exemplo, eu já não tenho mais ânimo de sair de casa, por exemplo, para ir para balada, né, do mundo. Então, a gente já até fisicamente, espiritualmente, a gente já está cansado. Chega às 7 horas, eu quero ficar assistindo um filminho, quieto em casa. O jovem não, né? O jovem, ele tem essa necessidade de sair, de gastar energia, né? E o mundo que a gente está vivendo é um mundo que enche os olhos deles, né? É porque assim, o jovem ele tem muita força, e ele precisa gastar essa força, essa energia. É o seu caso, o meu também, nós já não temos tanta força assim, né? Então, existe uma preguiça social. Eu, por exemplo, minha realidade hoje, eu sou casado com a Núbia, amo a minha esposa, tenho uma filhinha de 6 meses agora, né? Não sei quando esse programa vai ao ar, pode ser que ela tenha mais, mas eu não tenho outro prazer ao final de um dia de trabalho, como de ir para casa, ver minha esposa e minha filhinha, pegar ela no colo, abraçar, fazer carinho, sabe? Então, e eu fico cansado já do dia, às vezes virar uma noite, vai dando 10 horas ali, eu já começo a abrir a boca, já começo a ficar mais lento. Então eu gosto muito de passar esse tempo com a minha família. O jovem não tem esse vínculo, então às vezes ele quer extravasar, então ele quer, o jovem gosta de muito exercício físico, alguns nem tanto, mas a maioria gosta de baladas, coisas noturnas, se deixar, eles conversam uma madrugada toda, assim, livre. Então existe esse desejo, esse anseio no coração, né, na vida do jovem. Então é difícil concorrer, porque aparentemente aos olhos naturais a vida da igreja ela não é tão interessante quanto a vida que o mundo tem a oferecer. Pois é, e aí? Como atrair esses jovens? Como fazer com que a igreja seja atrativa para eles? Quais são os artifícios que vocês usam? É muito complicado, né? Então, eu sempre brinco assim, né? Eu sou um pastor à moda antiga. Como que eu vou atrair o jovem? Não tem segredo. A gente não precisa inventar a roda. No que precisa ser flexível nós seremos, mas existem princípios que são inegociáveis. Então não dá para tornar a igreja parecida com o mundo, para que o jovem que está no mundo se encante pela igreja e então se interesse por isso. O que nós precisamos é que o coração do jovem tenha um encontro com Cristo Jesus. É mostrar para ele que ele precisa se arrepender de aquele caminho que ele está vivendo não vai levar ele a lugar nenhum. Então, qual é o final de uma vida regada às drogas? Qual é o final de uma vida regrada a sexo sem limite? Qual é o final de uma vida regrada a experimentar todos os prazeres? Não tem nada mais desesperador e que traga mais insatisfação do que viver uma vida inteira provando de tudo, mas você não consegue sentir o sabor de nada. É verdade. O jovem, ele está provando de um monte de coisa, mas tudo aquilo que ele está provando não está trazendo sabor para nada na vida dele. Mas quando ele provar a Cristo, aí sim, ele vai sentir o sabor que pode preencher o coração dele. Depois que eu converti, várias vezes eu fico pensando, poxa vida, por que Deus não me chamou antes? Por que Deus não me chamou nova? Eu queria tanto ter convertido de nova, porque eu teria me evitado tanto sofrimento. Então, eu vi você falando aí, né, dos seus pais e tal, mas para mim foi isso, assim, por que eu não converti? Por que Deus não me chamou antes? Que eu teria evitado muito sofrimento. Então, realmente, olhando a minha vida para trás, por mais que parecesse, eu vivi tudo no mundo, né, em tudo quanto é lugar, viajei, enfim,
Mas, no fundo, sempre te falta alguma coisa, né? E que depois que você converte, ainda que você não tenha nada, eu até falei isso, acho que o pastor João Batista que esteve aqui, ainda que você não tenha nada, você tem tudo, né? Você tem um preenchimento daquele vazio que nada nada substitui, né? Você é de lar cristão? Como é que foi sua conversão? Como é que foi isso? Ô Dani, eu nunca experimentei o mundo assim, no sentido de... Eu já tive meus momentos de fraqueza na fé, principalmente na adolescência, mas eu não vivi o mundo com tudo que ele tem para oferecer. Eu nasci num lar parcialmente cristão, a minha mãe era evangélica, meu pai não, então eu vivi boa parte da minha infância vendo a minha mãe orar pela conversão do meu pai, e aos 14 anos o meu pai converteu. E aí, a partir dos 14 anos, eu comecei a viver dentro de um lar integralmente cristão, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. Mas a minha mãe é aquelas mulheres crentes raízes, do coque, saia comprida, sandália, pentecostal, óleo ungido num lado, lenço no outro, Bíblia grande, Almeida, sabe? Então ela sempre me ensinou o caminho que eu tinha que andar e sempre foi muito rígida nesse sentido. Então, todas as noites eu lembro da minha mãe ungindo a minha mão e dizendo para mim que droga não ia passar na minha mão, que eu ia ser pastor, homem de Deus. Então ela profetizou boa parte do que eu tenho vivido hoje ministerialmente, partiu da minha mãe. Então eu tive uma educação cristã e eu tive um parâmetro sim de me ensinar o caminho que eu deveria andar. Mas nos meus momentos de crise eu sempre me questionei por que eu não podia fazer. Por que eu não podia me deitar e relacionar sexualmente com a mulher que eu quisesse, por exemplo? Por que eu não podia experimentar drogas? Qual era o mal nisso? Por que eu não podia não querer trabalhar, viver do meu jeito? Por que eu não podia experimentar das coisas do mundo, ser independente e viver? Graças a Deus, boa parte dessas coisas eu consegui evitar. Eu tive ali os meus devaneios em um ponto ou outro, mas hoje eu vejo o quanto isso me preservou. Quantas marcas isso evitou no meu coração. O quanto, por exemplo, eu consigo olhar para minha esposa como marido e ver para ela que ela foi minha única mulher e tá tudo bem. E ela olhar para mim e falar que eu fui o único homem dela. E o quanto isso é leve para a gente. Porque, graças ao bom Deus, nós ouvimos o conselho dos nossos pais e fomos preservados. Mas existem aqueles que não tiveram essa oportunidade. Eu sempre brinco que nunca é tarde para a gente recomeçar. O jovem, o que ele precisa entender é que a juventude passa, mas as marcas da juventude ficam. Então, a gente pode chegar aos 40 anos de idade com marcas na alma profunda de uma juventude desregrada. A juventude não é a etapa final da nossa vida. A juventude é parte da nossa vida, mas ela talvez seja a parte mais que pode ser lesiva para a nossa vida. Porque é a parte que falta maturidade. É quando a independência da vida adulta chega, mas não vem a maturidade da vida adulta. E como lidar, pastor, com os jovens que, como eu, por exemplo, né? Eu converti depois de velha. Então. Mas assim, jovem, né? Hoje jovem, a idade já está aumentando, né? Até uns 50 anos você é jovem ainda, né? Eu brinco que até morrer, né? Jovem é dos 18 para cima. Mas assim, uma pessoa mais madura que converte, mas ainda na juventude, né? Então, eu acredito que seja ainda mais difícil, né? Porque é uma pessoa que vem do mundo, está acostumada, principalmente essa parte sexual que o senhor falou, é bem complexa, né? E aí a pessoa converte e fica nessa, e agora o relacionamento, como é que vai ser? Porque quem já é de lar cristão, já casa com 20, 30 anos, né? Sim. Aí a pessoa chega jovem, recém-convertida, e aí, vou casar com quem? Agora, como é que vai ser minha vida? Então, Dani, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, depende da ótica. Eu atendo muitos jovens que nunca experimentaram o mundo, que às vezes entram num momento de crise de fé e falam assim, pastor, mas eu queria experimentar, para poder falar que de fato Jesus é melhor. Falei, cuidado, que você vai e não consegue voltar. Então, eles também sentem essa dor. Ao mesmo tempo, tem aqueles que falam, eu queria ter chegado antes, porque eu trago marcas e dores que agora talvez, para mim, parece ser tarde demais. Mas, na verdade, não é sobre o que nós vamos viver nesse mundo ou deixamos de viver. É sobre o que Cristo pode nos satisfazer.
Porque no final de todas as coisas, Dani, um casamento não vai nos trazer felicidade. Ao contrário, ele pode trazer ainda infelicidade. Um dinheiro na conta bancária não vai trazer felicidade. E por mais que a gente acredite, todo mundo quer ter dinheiro, e que não é uma pregação contra o dinheiro. Bons amigos não vão trazer para nós felicidade. O que nós precisamos é ter contentamento em Cristo. Então, se nós não tivermos contentamento em Cristo, o nosso coração ele vai ser um grande abismo, e a gente vai começar a colocar coisa lá dentro para poder preencher essa insatisfação. E eu não sei se você já reparou, mas a gente nunca está satisfeito com nada. O casado está reclamando, o solteiro está reclamando, o que tem muito dinheiro reclama, o que não tem dinheiro reclama, o que tem saúde reclama, o que não tem a saúde reclama, porque essa insatisfação é algo que só pode ser satisfeita em Cristo Jesus. Então o nosso desafio não é a idade da conversão, é a satisfação em Cristo Jesus. Porque senão a gente vai estar sempre insatisfeito com tudo que nós temos e com aquilo que nós estamos sendo privados de viver. Isso é uma dificuldade que eu tive também, a questão das amizades. E eu sofri muito com isso. Eu ficava, Deus, me traz amizades, né, que vão me edificar e tal. Porque as minhas amigas são do mundo, então elas só chamam para beber, para carnaval, para não sei o que, coisas assim que não me preenchem, assim, né? Já não me preenchiam, mas assim, não são lugares que eu quero frequentar, não são. De vez em quando eu saio para um restaurante, para um barzinho, elas bebem, eu bebo um refrigerante, mas elas respeitam, super respeitam. Claro, mas assim, e de certa forma acaba que eu as evangelizo, porque elas começam a perguntar também, né? Mas é difícil. Assim. É um processo natural. Então, por exemplo, quando a fase da conversão é uma fase muito delicada, por quê? Nós recebemos o melhor amor do mundo, que é o amor de Deus. Você compreender o Evangelho é algo tão precioso. Sabe que você era pobre, miserável, cega, nu, que você não tinha nada de bom, que você merecia o castigo eterno, que o inferno era seu lugar. Quando é revelada a você a podridão do seu coração, e eu falo isso assim, me assusta o quanto mal eu sou, sabe? Quando eu olho para dentro assim no final do dia, eu falo, meu Deus, como que Deus me escolheu? Porque assim, eu não tenho condição. Olho para mim e falo, eu sou tão mesquinho, eu sou tão egoísta, eu sou tão chulo, sabe? Eu sou tão apequenado. Xingo os outros, sabe assim, a minha mente é tão pervertida e Deus pegou o que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, sabe? Ele falou, sabe, o ser humano mais podre, o Isaías, eu quero que o meu filho, Jesus, receba a pena no lugar dele, receba o castigo no lugar dele. E ele vira para mim sem eu ter merecido nada, eu nem pedi isso. Ele fala para mim, Isaías, eu estou te dando uma nova oportunidade. E eu estou te dando uma oportunidade não só de um tempo agora, mas de viver uma vida eterna, para além daqui. Nossa, isso é maravilhoso. É um amor que não só te transforma, como ele também te contagia. Eu brinco que quando você compreende o Evangelho, quando você compreende o nível da sua perversidade, o nível do amor de Deus por você, e o que esse amor fez por você, você fica igual um milho numa panela quente, sabe? Virando pipoca, pulando de alegria, esse êxtase, a frenesi que você quer falar desse amor para todo mundo, você quer derramar para todo mundo. Isso é o que popularmente as pessoas dizem que é o primeiro amor. Nesse primeiro amor, no momento da conversão, quando o Evangelho te alcança, vou arrancar esse microfone em algum momento aqui. Quando o Evangelho te alcança... É porque você empolgou quando a gente fala do amor. Muito, né? Não, mas, eu também, italiana, mas falar do amor a gente fica, né? Do amor de Cristo. Você quer falar para todo mundo. Então, os seus amigos, a sua família, você deseja falar para todo mundo. À medida que o tempo vai passando, você percebe que nem todo mundo entende esse amor. Nem todo mundo compreende esse amor. Então, naturalmente, com o tempo, as amizades vão trocando, porque você precisa, e é algo orgânico, não é que você precisa parar. É lógico, por exemplo, o que nós orientamos como pastor, os ambientes não influenciam ninguém. Adão pecou no inferno ou no paraíso? No paraíso. Então Adão estava no melhor lugar, mas ele errou no melhor lugar.
Jesus, ele foi santo no deserto ou no paraíso? No deserto. Então ele estava no pior lugar, mas ele decidiu ser santo. Então ambientes não contaminam o nosso coração. A gente é que influencia. Os ambientes revelam o nosso coração. Então assim, né? Eu fui em determinado lugar e eu pequei porque eu estava lá. Não, você não pecou porque foi no ambiente. Você pecou porque o ambiente revelou seu coração. Mas à medida que o tempo vai passando, alguns lugares já não nos cabem mais, algumas amizades já não nos cabem mais. Você começa a falar, isso aqui não é para mim. Teve um tempo, teve um propósito, mas isso vem com a maturidade. Então assim, é natural. A questão do jovem em si é porque ele demora um pouco para alcançar a maturidade. A fase da juventude demanda em torno aí de 15 anos. Então em 15 anos dá para você viver muita coisa. E o jovem está naquela fase assim, por exemplo, a Dani, você já experimentou bebida alcoólica, Dani? Já, muito. E hoje você não consome mais. Então hoje... E foi uma coisa natural, é isso que você está falando. Natural, olha que orgânica. coisa doida. Porque isso é conversão. Não é uma coisa assim, eu não quero beber mais. Até porque já antes de eu converter, eu já estava meio assim. Eu sempre gostei mais de um refrigerante, um suco, que era mais doce. Mas eu bebia aqueles coquetéis e tal. Depois que eu converti, foram duas coisas que naturalmente, assim, não foi nada forçado, foram coisas que aconteceram. Eu não consigo beber mais. Até um vinho que eu bebia, eu passo mal. Foi uma coisa muito doida. Talvez seja Deus me guardando para alguma coisa. Mas assim, eu bebo um vinho que eu bebia, meu estômago doía, às vezes eu vomitava, não conseguia mais. E não é uma coisa assim que me faz diferença nenhuma, até porque eu sou muito agitada, muito, alegre e tal, eu não preciso de bebida para isso. E a bebida, ela me dava um up, depois ela me dava um down, assim, eu me dava sono, aí eu já era péssima companhia, porque eu já queria ir embora para casa dormir. E outra coisa foram músicas. Eu coloco lá a Rádio Super, meu carro só tem a Rádio Super lá. E são músicas assim que eu adoro, e tem todos os estilos de música. Antes era só CDL e Alvorada, eu só tinha essas duas lá. Agora, não, sabe aquela coisa assim que nem quando tá no horário eleitoral, eu desligo o rádio e vou conversando com Deus. Mas sabe o que mudou? Não foi o seu paladar que mudou. Não foi o seu gosto musical que mudou. O que mudou foi seu coração. Quando nós nos convertemos, Deus nos dá um novo coração. Ao nos dar um novo coração, esse coração ele tem uma habilidade. Amar o que Deus ama. Como nós vamos gostar de coisas que Deus repele? Eu me sinto constrangido e às vezes assim, tem dia que a vontade natural da inclinação da minha carne é pecar, mas eu me lembro como que eu vou fazer algo que vai deixar triste o Deus que me salvou, como que eu vou viver algo que Deus me tirou daquilo, como que eu vou retroceder, eu vou voltar para um lugar da onde Deus me tirou. A única resposta que eu posso dar à tamanha graça de Deus pela minha vida é viver uma vida inteira para fazer Ele feliz. É viver uma vida inteira para fazer Ele sorrir. Eu não quero que Deus fique triste comigo. Eu não quero entristecer o coração daquele que teve tamanha alegria de me alcançar, tamanha alegria de me buscar quando eu estava perdido. E hoje que eu fui encontrado, e hoje que eu fui acolhido, e hoje que eu recebi uma adoção. Sabe o que é ser adotado, Dani? Sabe, você receber assim, sem merecer uma herança. Eu tenho um irmão mais velho, Jesus é meu irmão mais velho. É como na parábola do filho pródigo. O filho pródigo estava lá na lama, desejando comer as bolotas dos porcos, e ele lembra do pai, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai e eu quero ser um escravo dele. E quando ele chega para ser escravo, o pai nem conversa, o pai já chega direto, abraçando. Você já abraçou alguém que acabou de sair de um chiqueiro? Não. Você já beijou alguém que acabou de comer ração de alguma coisa? O pai tá pegando, abraçando aquele menino nojento. Ele tá dando um beijo naquele menino nojento. Ele tá colocando uma roupa nova, pondo um anel, pondo uma sandália. E ele tava lá esperando, né? Porque ele ia todo dia esperando o filho aparecer. Coisa maravilhosa. Deus nos recebeu dessa forma. Sujo de lama, fedendo. Éramos porcarias. E Deus nos recebeu, abraçou e falou assim, vem cá. Eu quero te lavar, eu quero te limpar. E aí Deus investiu em nós. Ô Dani, eu acho que nem eu investiria em mim. Sabe aquele papo de coach? Acredite no seu potencial. Nem eu acho que acreditava no meu potencial.
Sabe, nem eu conseguia enxergar algo bom em mim. Sabe quando você desconfia de si mesmo? Porque sabe quantos planos eu fiz e eu, no primeiro dia, no segundo dia eu já desisti do plano? Sabe quantas coisas eu falei que nunca mais eu faria e voltei a fazer? Sabe quantas promessas eu fiz pra mim? Eu não tô falando de fazer pra Deus, não. Eu fiz pra mim mesmo e eu quebrei, eu violei as promessas que eu fiz. Ou seja, eu era alguém extremamente que não era digno de confiança. Eu mesmo acreditava no meu potencial. E Deus vai lá e fala assim, eu vou te dar um novo coração, eu vou te dar uma nova oportunidade, eu vou fazer novas todas as coisas na sua vida. Tem um texto que eu carrego muito no meu coração. Está no livro de Isaías, no capítulo 43. Ele diz assim: esqueçam as coisas velhas ou as coisas que ficaram no passado. E depois de falar para esquecermos o que já passou, quer dizer que Deus está nos fazendo um convite. Esqueça o que já passou. Eu, Isaías, preciso esquecer todos os dias o meu passado. E Dani, você precisa esquecer todos os dias o que já passou. E Ele nos convida a fechar os olhos físicos e abrirmos os nossos olhos espirituais. Sabe por que Ele diz assim? Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está acontecendo. Será que vocês não percebem? Até no deserto, eu vou abrir um caminho e eu vou fazer água sair no ermo, nos lugares abandonados. Significa que Deus está fazendo algo novo. Talvez a gente não está vendo, talvez você não está percebendo, Dani, mas a velha Dani já está ficando para trás. A Dani de 1 ano atrás, a Dani de 2 anos atrás, a Dani de 3 anos atrás, já não é a Dani de hoje. Talvez hoje você acha que está lento o processo, mas Deus já está fazendo. Deus já está fazendo algo novo. E é por isso que o convite é esquecer as coisas que ficaram para trás. E às vezes a gente vai precisar esquecer coisas que para nós são valiosas. Talvez a gente vai precisar esquecer uma amizade. Talvez a gente vai precisar esquecer uma bagagem. Talvez a gente vai precisar esquecer geografias. Talvez a gente vai precisar esquecer diplomas. Porque Deus vai fazer algo novo. E Ele não vai fazer, Ele já está fazendo. Que lindo, lindo, lindo. A gente fica sem palavras, né? Que você falou muito pra mim aqui, muito pro meu coração. É de Deus, né? É de Deus. Eu queria conversar de duas coisas, né? A gente fala que quem convence é o Espírito Santo, né? Eu queria falar sobre isso e sobre propósito, né? Porque a gente, depois que a gente converte, a gente ouve muito isso, né? Hoje eu entendo muito que eu entendo o que é o Espírito Santo, mas como a gente faz um podcast para pessoas recém-convertidas e não convertidas, é tão difícil eu explicar para as pessoas, porque é isso que você falou, esse primeiro amor que as pessoas ficam, né, querendo falar, às vezes não é da pessoa assim, ser muito, né, extrovertida e falar. Mas realmente a gente fica numa angústia quando as pessoas não entendem, né? Que você quer falar, porque parece que é um véu que cai dos nossos olhos, assim, e a gente enxerga de uma forma completamente diferente. É uma coisa que é inexplicável. Então, eu entendo que o Espírito Santo me tocou e está dentro de mim. Mas como explicar isso para as pessoas? Quando eu falo assim, olha, não sou eu. A minha prima outro dia estava me perguntando, por que Deus deixa existir o mal? E eu falei, olha, tem coisas que eu não vou saber te responder, mas ora para que o Espírito Santo toque o seu coração, porque não sou eu que vou te convencer, não é nenhum pastor que vai te convencer, é o Espírito Santo que toca o seu coração. Mas tem coisas que eu falo assim, repetindo o que eu ouvi, mas eu não sei explicar. Claro, nós apresentamos a palavra, que é o nosso instrumento de evangelização. Se eu não me engano, essa frase é de Spurgeon, um pregador já falecido, do século passado, século retrasado, se eu não me engano, e ele dizia assim, a evangelização é um mendigo ensinando o outro aonde ele encontrou o pão. Então imagine que estamos nós dois e a gente está faminto. E eu achei um pão. E eu quero partilhar com você. Então, só que você precisa se mover até lá. Então, Dani, por favor, vem cá, vem comer comigo. Então eu estou empolgado porque eu achei, eu tenho mais energia. Mas imagina você com fome. Já cansada de tantas falsas promessas, já cansada de vagar
em tantos lugares achando que iria encontrar comida e não encontrou, já dopada talvez pela sua própria fome, entorpecida por esse desejo tão primitivo que é a fome. E a gente sabe o que isso provoca em nós. Então, às vezes tem a dúvida, a incredulidade, a desconfiança. Então, existe essa resistência natural. E a gente também não pode esquecer do mundo espiritual. O diabo tem interesse que as pessoas não creiam no Evangelho. E o que ele puder fazer de barreiras naturais e sobrenaturais para que essas pessoas não se acheguem à realidade do Evangelho, ele vai fazer. Mas é por isso que o papel de convencer é o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso de maneira sobrenatural. Tem uma conversão na Bíblia, que é a conversão do apóstolo Paulo. Ele era o homem mais improvável. Ele diz que ele era o pior dos pecadores, o maior de todos, o mais difícil, o mais arredio. E se o Espírito Santo o convenceu, ele pode convencer qualquer outro coração. E na conversão de Paulo, quando Cristo aparece para ele... Só explicando, pessoal, às vezes as pessoas não sabem quem é Paulo. Paulo era o maior perseguidor de cristãos, ele matava cristãos, ele era romano, né? Paulo romano. Ele era judeu e ele tinha cidadania romana. Você pode ler no livro de Atos, está lá na Bíblia. Você acompanha toda a história da conversão de Saulo de Tarso ou Paulo de Tarso. E quando ele está indo perseguir os cristãos num caminho até Damasco, Cristo aparece para ele, o próprio Jesus aparece para ele em glória, né? E aí Paulo ali consternado por aquela visão gloriosa, ele fica cego naquele primeiro momento e ele pergunta quem era, né? Então Cristo fala para Saulo assim: Saulo, por que me persegues? E as palavras de Cristo por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Isso é uma linguagem de bovina, uma linguagem de alguém que tem animais de carga, um boi ou uma vaca. E era como se o dono ele pegasse um espeto e todas as vezes que o boi ou a vaca tentasse se desviar do caminho, ele espetasse, sabe, aquele boi. O que Cristo está dizendo para Paulo é que ele era como um touro selvagem. E esse touro selvagem estava sendo espetado, mas ele ficava recalcitrando, ficava resistindo àquelas ferroadas. É como se o Espírito Santo, ele nos ferroasse constantemente. Ô Dani, eu ouso dizer que a sua conversão não foi instantânea. Eu estou te citando como exemplo, porque essa é a pessoa que está aqui, né, na minha frente. Mas isso para qualquer um que estiver acompanhando esse podcast, assistindo, é assim com você também. Talvez você não é cristão, talvez você tenha repulsa de igreja, mas volta e meia, você recebe uma palavra, volta e meia você ouve uma canção, volta e meia você assiste uma pregação, volta e meia aparece nas suas redes sociais de maneira sobrenatural a pregação de alguém que está falando exatamente o que você está vivendo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo espetando a sua consciência. É Ele te dando aquelas engalfinhadas, ferroadas mesmo, dizendo para você: ei, esse lugar não é para você. Ei, desperta aqui. E o que nós fazemos? Como Paulo, nós somos como touros selvagens. Nós resistimos, nós recalcitramos. Então, em algum momento, o Espírito Santo precisa se manifestar e geralmente isso acontece pela dor. Geralmente isso acontece por uma frustração muito grande. É quando nós percebemos então que a gente está muito perto de Cristo e mais perto do que nós imaginávamos. E assim, eu não estou profetizando algo ruim para a sua vida, mas às vezes nós só percebemos que Cristo é tudo o que nós precisamos quando Ele se torna a única coisa que nós temos. Nós só percebemos que devemos nos apegar a Cristo firmemente quando é a âncora que sobrou na nossa vida. Então, às vezes, Cristo precisa vir lapidando, cortando, pedacinho por pedacinho, arrancando aresta por aresta da nossa alma, para que possamos nos apegar a Ele firmemente. E é quando Ele chega para nós, talvez, num caminho de Damasco, e fala assim: Dani, por que você está recalcitrando? E aí, naquele momento, começa a fazer sentido todas as pequenas crises que você enfrentou na vida, para dizer: Cristo me espetou, e esses espetos, essas pequenas dores, me conduziu até esse momento no encontro com Ele. O Espírito Santo está nos conduzindo à revelação de quem Cristo é. O Espírito revela, Ele testifica Cristo Jesus na nossa vida. Ele aponta para Cristo e Cristo aponta para o Pai. Então,
a gente tem que continuar falando. Como você disse, por exemplo, conversando, se eu não me engano, com a sua prima, que você falou, eu tenho certeza que nessa conversa o Espírito Santo deu uma espetadinha na consciência dela. Não, e o próprio fato dela perguntar, né? Ela fica, eu fico querendo saber, eu falo com Deus, falo assim, ela falou assim, eu falo com Deus que para mim é preto no branco, é preto no branco. Então, desce aqui e me mostra que é verdade. Então, olha só, como uma pessoa que já fala com Deus, acredita, então já tem uma fé nascendo aí, né? Se não tiver fé, se ela fosse uma pessoa assim, é um ateu, né? Aí é loucura, ela está conversando com alguém que ela acredita que existe, aí é falar com um amigo imaginário. Mas se já fala com Deus, pressupondo a existência dele, a consciência já foi espetada. Não, eu tenho milhares de depoimentos assim meus, né, de situações assim do Espírito Santo falando comigo antes e falando comigo depois. De fato, assim, eu falo, a minha conversão foi neste dia, que eu sei que foi o dia que o Espírito Santo me tocou mesmo. É o seu caminho de Damasco. Mas aquele dia Jesus se revelou para você, mas você foi conduzida ali pelo Espírito. Eu nasci na igreja, mas eu me lembro aos 14 anos de idade, eu estava numa igreja local com um pastorzinho que só tinha um dente, um atacante, mal sabia falar direito. Ele falava Sadraco, Mesaco e Abidnego, que são 3 personagens bíblicos, Sadraco, Mesaco e Abidnego. Falava tudo errado, não tinha ali sabedoria nenhuma. Mas, de repente, ele falou uma frase que entrou como uma flecha no meu coração. E aquele dia eu tive um encontro com Jesus. Mas antes daquele dia, o Espírito Santo já estava me conduzindo para aquele dia. Então, você que está nos acompanhando aqui, talvez o Espírito Santo já está te conduzindo para o encontro com Jesus. E talvez esse encontro vai ser breve. Talvez esse encontro seja hoje. Talvez você vai acompanhar esse podcast e ao final desse podcast falar, Jesus me encontrou. Jesus se revelou a mim e isso aconteceu por conta do Espírito Santo. Mas tem uma convicção na minha vida, é que o Espírito Santo já está te espetando aí, a sua consciência há muito tempo. E você está se perguntando por quê. Às vezes vai dormir, chora por coisas que nem sabe por que está chorando. Às vezes, angústia. Sabe quando você está num determinado lugar, está todo mundo se divertindo, mas você está ali triste, e não tem motivo para estar triste. Aquilo não te preenche mais, aquele ambiente não é para você mais. Uma música que te chame a atenção, né? É o Espírito Santo já espetando a sua consciência. Ai, que lindo! Touro selvagem. Que lindo! Ai, eu vou te pedir para falar assim, em 1 minuto, se é que é possível, né? Essa resposta. A gente ia falar sobre juventude, mas isso tudo tem a ver, né? Tem a ver, mas é Deus quem está conduzindo. Ai, está sendo, assim, muito edificante. Riquíssimo. Por que Deus deixa que o mal exista? É uma pergunta tão difícil. Por que deixa, igual ela me perguntou, por que aqueles bebezinhos lá na Palestina estão morrendo, criancinhas, bebezinhos e tal? Por que Deus não salva? Dani, essa é uma pergunta muito difícil. Porque pela nossa ótica humana, Deus parece ser complacente e permissivo com o que está acontecendo. Mas nós precisamos sair um pouco do prisma humano de apaixonado, humano de procurar um culpado pelo que está acontecendo. Deus, ele criou tudo que é bom. Deus, ele é a fonte de toda bondade. Mas ele criou um casal, Adão e Eva, e esse casal era o casal federal, os cabeças federais. Tudo o que eles fizessem, a partir deles, representaria uma espécie. O primeiro homem e a primeira mulher. Eles decidiram viver de maneira independente de Deus. Eles tiraram Deus das suas decisões. Eles podiam fazer tudo de acordo com a lei de Deus, ou eles podiam fazer tudo de acordo com a lei da sua própria mentalidade. Eles decidiram escolher viver pela sua própria mentalidade. O mal que nós vivemos hoje, de perceber essas guerras, isso é o reflexo do homem que decidiu viver sem Deus. Nietzsche, um filósofo, ele escreve, também já falecido, ele escreve em um dos seus livros, eu não me recordo agora qual, assim, é uma frase, uma sentença que ele diz em vários materiais, ele diz assim, olha, Deus está morto. Porque ele olha para a sociedade e o questionamento da sua filosofia Deus não pode estar vivo com isso tudo acontecendo.
Mas o mundo tem matado Deus, Dani. O mundo não quer Deus. Por que tem tanta corrupção? Porque nós tiramos Deus das coisas. Porque, já reparou que em nome do amor as pessoas matam? Eu matei porque amava demais, eu agredi porque eu amava demais, eu fui grosso ou grossa porque eu amava demais, eu menti porque eu amava demais. Mas que amor é esse? Esse é o amor dos demônios, porque o amor de Deus é completamente diferente. O mundo está do jeito que está. Romanos, capítulo 1, 2 e 3, Paulo explica isso de maneira avassaladora. Ele diz que quando nós viramos as costas para Deus, Deus nos entrega a nós mesmos. Nós somos entregues a uma consciência reprovável. Então nós vivemos essa maldade e vivemos isso no mundo de maneira geral, porque Deus entregou a humanidade a ela mesma. E só há um caminho para regenerar a humanidade. Esse caminho é Cristo Jesus. É um novo modelo de humanidade. Tudo que você vê de mal é o modelo da humanidade de Adão. Mas existe um caminho para uma nova humanidade. O homem é a humanidade em Cristo. O homem é ruim por natureza, né? Nós somos. Eu pego aqui, eu pego o trânsito aqui, eu xingo pelo menos quase que todo mundo. Estressadinha ela, hein? Estressadinha. Irmãos, ela tem 1,5 m. Então, mulher pequena é brava. Mulher pequena é brava, né, Dani? E tem que ser, né? E tá tudo certo. Mas a gente vai. O pastor Matheus Alves, que já esteve aqui milhares de vezes, né? Ele faz uma contagem lá lá na igreja, ele fala assim: vamos pegar aqui, ó. Você tem quantos anos? 30. Vamos fazer umas contas aqui. Se você pecar uma vez no dia, em 30 anos, e a gente peca muito mais em pensamentos, em palavras, em atos, você tem uma dívida com Deus de não sei quantos mil pecados, né? Então é exatamente isso, né? E o que eu expliquei para ela, eu falei assim: olha, a gente aprende mais acertando ou errando. Eu lembro, assim, as coisas que eu mais lembro de escola foram questões que eu errei. Eu errei aquela questão e aí eu lembro o que é. Então eu acredito, assim, que Deus permita essas coisas. Primeiro, não é que ele permite, o homem é que faz, né? O homem é mau e ele que decide o caminho que deve andar, né? Mas ele permite que a gente erre para que a gente cresça. Imagina se a gente não errasse nada, aquela vida Sandy Júnior, né? Mas assim, ó, sabe o que é um alento ao nosso coração? Que a gente tem um senso de justiça natural que nos incomoda todas as vezes que nós vemos essas tragédias. É que existe um justo juiz que um dia vai julgar cada uma dessas atrocidades. As maldades que foram feitas em nome de Deus, as maldades que foram feitas em nome de dinheiro, as maldades que foram feitas em nome da corrupção, em nome do poder, tudo, nada passará impune diante do justo juiz. Então isso precisa acalentar o nosso coração. É uma promessa que nós temos. Então não sou eu que vou vingar ninguém. Com certeza a sua prima questionando, né, a guerra entre Israel e Hamas, pode ter certeza que Deus há de julgar tanto o povo de Israel que praticou essas maldades, e tanto o Hamas e o povo palestino que também está praticando essas maldades. E o coitado do povo palestino que é massacrado pelo Hamas há anos, né? Há anos. O diretor colocou ali 45 minutos, não é? Não? Ah, tá, 45 minutos já tá aqui. É porque é 30 minutos só, né? Esse é um problema de trazer pastor, porque pastor fala muito, só a graça de Deus. Isso era para falar de juventude, a gente entrou no evangelismo, mas glória a Deus, é isso aí, tá tudo certo. Eu ia falar um negócio, esqueci, mas fica para a próxima, então. Eu queria agradecer o Isaías, porque eu estou tentando trazer ele aqui desde que o podcast começou, já tem o quê? 10 anos, glória a Deus, ele nunca pode, muito ocupadíssimo ele, mas foi maravilhoso, eu queria te agradecer imensamente, você edificou demais aqui, eu tenho certeza que você vai tocar muitas vidas aqui. Amém, Dani. Foi um privilégio. Foi difícil, finalzinho de ano ficou um pouco corrido, né? Eu também tirei férias. Como eu disse, eu também estou com uma filhinha pequena, então às vezes eu estou organizando a minha agenda, né? Prioridade tem sido dar um suporte à minha esposa, mas pela graça de Deus, no tempo certo a gente está aqui. Eu tenho certeza que esse podcast vai alcançar muitas pessoas. Amém. E foi muito gostoso estar aqui, o papo foi muito bom e Deus está aqui nesse lugar. Deu para a gente perceber.
Amém. Eu queria agradecer também a Concatenar, que permite que a gente receba, né, essas pessoas maravilhosas e que a gente possa levar a palavra de Deus aí para tantas outras pessoas que a gente nem imagina, né, que possam alcançar. E que vocês fiquem com o Espírito Santo, né, que ele possa tocar vocês. E a gente se encontra no próximo Crente Como a Gente. Tchau, tchau.